Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu quero tratar com você sobre um assunto que todos os dias nós ouvimos falar sobre ele: o estresse. Uma sociedade estressada no lar, na igreja, no trânsito, no clube social, nos aeroportos, nas estações de trens, nas avenidas. Em todos os lugares, as pessoas parecem manifestar traços de que elas estão estressadas. Sabemos que muitas pessoas em nossas organizações são pressionadas por resultados. Muitas são pressionadas por chefes selvagens, tiranos, verdadeiros cavalos. Eles ainda existem em muitas de nossas organizações. Não se subestime, ou não subestime-os. Recentemente eu estava conversando com uma jovem de 30 anos e ela estava me falando do estilo de seu chefe. Um verdadeiro cavalo. Um homem que não deveria ter espaço numa organização moderna e comprometida com a responsabilidade social e o desenvolvimento das pessoas. De qualquer forma, eu quero gastar alguns minutos com você para chamar a sua atenção para alguns pontos que considero de extrema valia para o seu bem-estar. O primeiro deles diz o seguinte: viva intensamente o dia de hoje. O dia de ontem é passado. O dia de amanhã é futuro, é uma incógnita. O único dia que você tem é o dia de hoje, e este dia é uma dádiva de Deus para você viver e viver intensamente. Este é o único dia que lhe pertence. Então tire proveito de todas as oportunidades que este dia lhe dá, de tal maneira que você se sinta seguro e feliz. 2. Remova de sua mente todo o pensamento negativo ou tóxico. Afaste-o da sua cabeça, pois, repito, você pode mudar o seu destino, simplesmente por mudar a maneira como você pensa. Não é o que entra em você que o contamina. O que prejudica é aquilo que sai de dentro para fora. Isso é uma expressão antiga encontrada no Novo Testamento. Remova tudo o que diz respeito à negatividade. Eu não sou tão competente. O meu currículo não é tão bom. Eu trabalho numa empresa difícil. Tudo para você é difícil. Afaste e encare a vida como se ela fosse um playground. Brinque com a vida. 3. Afaste-se das pessoas tóxicas. Quem são elas? Os invejosos, os negativistas, os avarentos, os maldosos, os mentirosos, os falsos, os desleais, etc, etc, etc. Essas pessoas lhe prejudicam. Por quê? Porque elas corrompem a sua forma de pensar e de agir. Fuja delas, não se aproxime delas. 4. lugar, cultive a sua espiritualidade. Aproxime-se de Deus e evite qualquer tipo de religião. A religião é formalismo. A espiritualidade é a sua conversa íntima com o seu Deus na forma que você o concebe. Eu, pelo menos, acredito num Deus vivo, num Deus que me protege, um Deus que faz com que os seus anjos se acampem sobre mim, para que nada de ruim aconteça comigo. Eu me lembro que quando eu tinha o meu escritório na Avenida Paulista, eu estava andando com um executivo, presidente de uma grande empresa americana que deixou o país, na área de transporte, e
Ele tinha um relógio Rolex muito bonito. E eu estava com outro um tanto fraco em termos de grana, de dinheiro. Este sujeito elegante, bem vestido, de paletó e gravata, nos encostou no canto de uma casa antiga, ali na Alameda Santos, com a padre João Manuel, colocou o revólver sobre nós dois e disse: "Seu relógio", primeiro para ele. Ele deu o relógio Rolex para ele, que tinha sido um presente do pai dele no Rio de Janeiro. Ele era de origem judaica. Ele disse: "E o seu?" Quando eu fui abrir a pulseira para dar o meu relógio para ele, disse: "Não, o seu não tem valor algum." E aí ele disse: "Não, olhem para mim." E saiu andando e foi embora. Deus me protegeu naquela hora. É assim que eu percebo essa situação. Quando eu fui operado do coração, as minhas chances de sobrevivência eram também pequenas. Quando eu terminei de colocar 5 pontes de safenas, 2 mamárias, e depois de 2 ou 3 dias de recuperação, o meu médico chegou para mim e disse: "O senhor é um homem de muita sorte. Eu pensei que o senhor não fosse sobreviver na mesa de operação." Novamente, um livramento de Deus. 90 dias depois eu voltava para o mesmo hospital para tirar aproximadamente 1 litro de Coca-Cola de água da pleura. Novamente, um livramento de Deus. E hoje eu me sinto bem, capaz, trabalhando duro, fazendo o que eu gosto de fazer. Portanto, cultive a espiritualidade. Agradeça a Deus por tudo, quando você acorda e quando você vai dormir. Porque, como diz lá o salmista no Salmo 23, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola." É muito importante que eu e você cultivemos a espiritualidade. Isso não tem nada a ver com igreja, isso não tem nada a ver com credo religioso, isso não tem nada a ver com religião. Isso é uma relação íntima sua com seu Deus, na forma que você o concebe. Outro ponto importante: não guarde os problemas, as mágoas, os rancores, as tristezas dentro de você. Vomite-as. Vomite-as. Procure alguém em quem você confia. Psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, um pastor, um sacerdote, um amigo, qualquer pessoa. E abra o seu coração. E fale para ela sobre as suas angústias. E naturalmente que à medida em que você vai falando sobre ela, elas vão desaparecendo. E eu espero que elas nunca mais voltem. 6. Abandone a rotina do dia a dia. Ela pode fazê-lo adoecer. Portanto, pratique exercícios, escute boas músicas, leia um bom livro, procure conversar com pessoas que você nunca conversou, procure ampliar sua rede de relacionamento, etc, etc, etc. 7. Aprenda a cultivar a beleza da natureza. Isso aqui é muito importante. Eu, pelo menos, tenho uma casa cheia de orquídeas. E todo dia eu falo com elas. Eu chego para as minhas orquídeas, parece que eu estou doido, né? Chego, aqui mesmo tem uma linda. Eu chego para todas elas e digo: como você está linda. Como você é bela. Quem lhe fez com tamanha beleza? Ali na frente tem uma outra enorme, cheia de pétalas brancas. Linda, eu adoro a cor branca. E eu falo a mesma coisa para ela. E alguns dias atrás eu estava ouvindo que alguns cientistas israelenses descobriram que elas falam entre si. As flores falam entre si. E eu disse: meu Deus, agora é que eu vou falar com estas flores. Outros dias, quando eu vejo a lua despontando no horizonte, principalmente lua cheia, aqui do alto do Morumbi, eu fico na janela contemplando ela subindo no horizonte e eu
me lembro de um texto, de uma poesia encontrada no livro dos Salmos, que diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de sua mão, ou de suas mãos. Portanto, observe a linguagem das rosas. As rosas falam. As rosas falam. Caminhe num parque. Caminhe num parque. Vá ao mar para contemplar a beleza das ondas batendo nos rochedos. Observe, escute o cântico dos passarinhos. Tudo isso vai fazer com que você se humanize, que você se cristalize e que você tenha a vida saudável. Esses pontos parecem conversa de consultor louco, mas não são, são reais, são verdadeiras. Leia poesia. Eu aprendi a ler poesia na minha infância. Adoro ler poesia. Eu me lembro que eu li aquelas poesias tristes de um poeta muito famoso, Augusto dos Anjos, eu acho que era isso. E de tantos outros. Lia também as poesias dos meus conterrâneos, que era uma cidade cheia de poetas da família Soares. E ainda hoje eu cultivo esse hábito. Procure se humanizar, se cristalizar. E eu garanto a você que você vai ter uma vida terna, uma vida singular, uma vida bela, uma vida de paz, de tranquilidade e também de prosperidade. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br. E lá você vai encontrar inúmeros trabalhos para a sua reflexão, leitura e reflexão. Sugiro também que, se você tiver a oportunidade, que você leia meus livros. Eu já publiquei mais de 15. Guia de sobrevivência corporativa, se você estiver procurando um emprego. Fui contratado e agora, para ler antes de você iniciar em sua nova empresa. Se você está mudando o curso de sua vida, este livro aqui, Empregue o Seu Talento. Se você está encontrando problemas que podem comprometer a sua carreira, leia este livro aqui, As Vulnerabilidades de um Profissional. Se você tem filhos, sobrinhos, netos, sugiro que você presenteie-os com este livro, Cartas de um Coach Executivo a seu filho. E ainda mais para leitura dos jovens, jovens profissionais hoje, profissionais de sucesso amanhã. Todos esses livros são baseados na minha longa experiência de consultor, desde 1973. E eu espero que Deus me dê mais, pelo menos, 50, 60 anos, para que eu possa orientar todos vocês. Estudem, se preparem, leiam, porque isso fará uma grande diferença na sua vida. E não se esqueça de viver intensamente, porque a vida é curta e só você pode viver a sua vida. Muito obrigado a você pela sua atenção. E se você tiver interesse em nos contatar, por favor, mande seus e-mails para contato@gutenberg.com.br e nós prontamente lhe responderemos. Muito obrigado a você mais uma vez e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!